Eu cumprimento a amada Igreja do Senhor Jesus, reunida neste lugar, nesta noite, com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma alegria enorme estar aqui mais uma vez, depois de alguns anos, para adorar a Deus juntamente com os amados irmãos e para trazer um pouco daquilo que Deus tem nos dado para a edificação do povo de Deus. Esta iniciativa de escolas bíblicas é muito importante. É algo que faz parte, inclusive, da nossa origem assembleana. As escolas bíblicas de obreiro são uma realidade que você não encontra em nenhum outro país do mundo. Isso foi uma invenção dos missionários escandinavos que fundaram as Assembleias de Deus no Brasil e que foi inspirado nas escolas bíblicas de verão que eles tinham na Suécia, na Igreja Filadélfia, em Estocolmo, igreja liderada pelo pastor Levi Petrus, que foi quem enviou e sustentou a maior parte dos missionários escandinavos que vieram ao nosso país. Ao todo foram 67 missionários escandinavos, além dos missionários americanos. Geralmente nós temos os seminários teológicos, nós temos as escolas teológicas, nós temos as faculdades teológicas, mas a escola bíblica é uma criação abençoada dos nossos irmãos escandinavos e que funcionou, pegou na veia aqui no Brasil e até hoje nós vemos ela sendo reproduzida por várias igrejas. Nós temos, claro, a igreja do Belenzinho, que há muitos e muitos anos realiza, décadas, 71 anos, né, realiza escolas bíblicas, e temos também essas escolas, como é que nós diríamos, mais locais, né, e que vêm enriquecer ainda mais o povo de Deus. Louvo a Deus por essa iniciativa, que Deus continue abençoando o pastor Manuel e esse ministério abençoado. Eu quero aproveitar que estamos de pé e vamos ler mais um texto bíblico, amém? O texto que foi lido desta noite, o texto devocional, é um texto que dá tema à escola como um todo, né? Mas nesse momento nós vamos ler um texto alusivo à nossa ministração desta noite. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, onde vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10, ok? Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1 a 10. Epístola do apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso, capítulo de número 2, versículos de 1 a 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram o texto bíblico anunciado? Se sim, se manifestem com um altissonante aleluia. Diz a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, por isso? Podeis vos assentar. Queridos irmãos, pediram para nós informarmos que aqueles que não trazem a apostila impressa podem
via dispositivo móvel, seu tablet, seu celular, acessar o site da igreja, adbelém.sjc.com/EBO, e entrando ali, nessa área dentro do site, na área de EBO, Escola Bíblica de Obreiros, você vai encontrar lá a opção de clicar para baixar no seu tablet, no seu dispositivo móvel, aí, a apostila da ministração desta noite. Bem, o tema que me foi proposto foi arminianismo. Arminianismo, que é algo que faz parte da nossa tradição como assembleanos. A Assembleia de Deus é uma denominação arminiana. Nós sabemos, ou pelo menos devemos saber, que existem algumas correntes dentro do protestantismo no que diz respeito à compreensão da mecânica da salvação. O que é mecânica da salvação? Uma coisa é a mecânica da salvação, outra é a mensagem da salvação. Em qualquer ramo do protestantismo você vai encontrar a mesma mensagem de salvação. Entre os luteranos, entre os batistas, entre os presbiterianos, entre os metodistas, entre os assembleanos, entre os congregacionais, você vai encontrar a mesma mensagem de salvação. Porém, há uma divergência quanto à compreensão a respeito da mecânica da salvação. Como o próprio nome sugere, mecânica da salvação diz respeito ao que ocorre no processo de salvação, aos bastidores, por assim dizer, do processo de salvação. Quando a pessoa veio a Cristo, como é que isso se deu? Deus agiu primeiro, essa pessoa tomou a iniciativa, ou foi algo que Deus trabalhou prevenientemente, precedentemente na vida dessa pessoa para que ela pudesse vir a Cristo? Essas pessoas que vêm a Cristo, elas podem perder a sua salvação ou não podem perder a sua salvação? A eleição em Cristo, ela é condicional ou incondicional? A eleição para a salvação, ela é condicional ou incondicional? Veja que todos esses questionamentos dizem respeito ao mecanismo da salvação, ao que ocorre no processo de salvação. E dentro do protestantismo nós temos já consagrados os seguintes posicionamentos a respeito desse assunto. Nós temos, primeiramente, o posicionamento luterano, nós temos o posicionamento calvinista, e nós temos o posicionamento arminiano. Temos também nossos irmãos batistas, que são arminianos de 4 pontos. Eles concordam com o arminianismo clássico no que diz respeito à compreensão do primeiro, segundo, terceiro e 4 pontos do arminianismo, mas no que concerne ao 5º ponto, eles se alinham aos calvinistas. Então nós temos pelo menos essas 4 linhas, esses 4 posicionamentos dentro do protestantismo. Vou repetir: nós temos o luteranismo, nós temos o calvinismo, nós temos o arminianismo, nós temos a posição batista, que é um arminianismo de 4 pontos. Ok? Tivemos outros exemplares diferentes de pensamento a respeito da mecânica da salvação. Mas esses 4 são realmente os principais posicionamentos. Bem, o posicionamento batista, eu em linhas gerais já expliquei, né? A maioria dos batistas tem esse posicionamento arminiano de 4 pontos, embora você vai encontrar batistas calvinistas e batistas que são arminianos 100%, nos 5 pontos. Agora, qual seria então o posicionamento luterano, né? Como é que eu vou distinguir ele dos demais? O posicionamento luterano é um meio termo entre o calvinismo e o arminianismo. É um arminianismo de 3 pontos, ou é um calvinismo de 2 pontos, como queira. O luteranismo, ele concorda em
3 pontos com o arminianismo e concorda em 2 pontos com o calvinismo. Ele é um meio termo. Inclusive, esse meio termo foi estabelecido na chamada Fórmula de Concórdia no ano de 1577, depois da morte de Lutero e de Melanchthon, seu braço direito na Reforma. O que acontece é que o Lutero jovem, ele tinha um posicionamento 100% calvinista. Ele foi calvinista antes de Calvino, né? Ele era um calvinista rígido, um monergista rígido, como se diz tecnicamente. Extremamente rígido, ao ponto de defender uma posição confessadamente fatalista em sua obra A Escravidão da Vontade. Porém, na versão original de sua Escravidão da Vontade, né, depois ele fez uma retificação antes de morrer, que tirou essa conotação fatalista de muitas passagens. Mas Lutero, depois, com o passar do tempo, suavizou sua posição. Enquanto Melanchthon, seu braço direito, que começou calvinista em sua posição, né? Naquela época não se chamava calvinismo ainda. Calvino, nessa época, sequer era protestante ainda. Ele ainda era um jovem que estava estudando direito, um jovem católico que estava estudando direito na França, né? Melanchthon, inicialmente, tinha uma posição monergista, mas rapidamente abandonou essa posição e já na segunda edição de sua obra principal, Loci Communis, que significa lugares comuns em latim, né, que é a primeira teologia sistemática do protestantismo, ele já muda sua posição e passa a defender uma posição 100% arminiana. Aqui é importante frisar que é mentira, é uma inverdade, é um erro colossal afirmar que o arminianismo é uma coisa que surgiu no protestantismo 100 anos, cerca de 100 anos, depois do início da Reforma, com um tal de Armínio na Holanda no século XVII. Muito ao contrário, você vai encontrar dezenas e dezenas, mais de uma centena, para sermos mais precisos, de protestantes, de reformadores que no século XVI, 70, 80 anos antes de Armínio, defendiam uma posição 100% arminiana. A começar de Melanchthon, braço direito da Reforma. A segunda edição da Loci Communis dele foi lançada antes da primeira edição das Institutas de Calvino. E lá você já tinha, na primeira teologia sistemática do protestantismo, uma posição soteriológica 100% arminiana. 100% arminiana. E aí o que acontece? Quando Lutero morre e Melanchthon morre, os seus sucessores do luteranismo brigam entre si, porque há uma ala que é calvinista, né? Nessa época, repito, não se usava ainda o nome calvinismo, se bem que depois de Melanchthon e Lutero, o Calvino já estava labutando já na Suíça, na Reforma na Suíça, lá em Genebra, mas ainda não se usava esse nome calvinismo, né? Então você tinha um grupo mais calvinista, que era chamado de gnésio-luteranos, eles se denominavam gnésio-luteranos, quer dizer, luteranos puros, e havia o grupo melanchtoniano, que defendia a posição arminiana, e eles se digladiaram entre eles, até que no ano de 1577 eles resolveram chegar a um consenso. Havia 2 divergências entre eles. Uma quanto à ceia e outra quanto à mecânica da salvação. Quanto à mecânica da salvação, uma ala era calvinista, a outra era arminiana. E quanto à ceia, uma ala defendia a consubstanciação, que é como Lutero defendia a ceia, que é diferente da transubstanciação católica, mas é um meio termo ali, né? Consubstanciação ainda tem um pouquinho daquela compreensão católica lá da ceia, né? Não é igual, mas tem algo parecido. Né? E você tem a posição de Melanchthon, que defendia uma posição que é semelhante à nossa. Aqui nós, a maioria dos protestantes defende, né? Pois bem, aí nessa discussão entre eles chegaram a um consenso. Foram fiéis à posição de Lutero quanto à ceia, e na questão da mecânica da salvação,
eles chegaram ao meio termo. Nem calvinista, nem arminiano. Né? Nem muito ao mar, nem muito à terra. Ali no meio do caminho, que é a posição luterana, foi estabelecida na Fórmula de Concórdia, em 1577, que recebe esse nome justamente porque foi o momento em que houve uma concórdia, um acordo, uma paz entre os luteranos sobre essas questões. E essa Fórmula de Concórdia é o que guia, o que orienta o pensamento doutrinário dos luteranos até hoje, justamente com a Confissão de Augsburgo. Pois bem, então você tem, no século XVI, muitos arminianos. Você tem Melanchthon, você tem também Jan Laski, o grande reformador da Polônia, você tem o Hengsen na Dinamarca, você tem outro colega dele da Dinamarca, que me foge agora o nome, você tem o Casodoro de Reina, você tem o Antônio Corro, você tem o Sebastião Castellon, você tem o Thomas Cranmer, Hugo Latimer, você tem o Bullinger na Suíça, você tem o Teodoro Bibliander na Suíça também, enfim. Você tem os Freewheelers da Inglaterra, que são listados, dentre eles 47, que foram martirizados durante o reinado de Maria Sanguinária, Mary Blother, Maria Católica, que matou muitos protestantes durante seu reinado no século XVI na Inglaterra. Enfim, só Freewheelers eram 47, né? Enfim, são mais de 100, e de todos os países onde houve reforma protestante. Suíça, Polônia, Dinamarca. Todos os lugares onde teve trabalho de reformadores, você tinha reformadores defendendo uma posição 100% arminiana. John Hooper, enfim, são vários os nomes, né? Eu passaria aqui muito tempo falando sobre cada um deles, mas o tempo não nos permite fazer isso. É só para você se conscientizar que estamos falando de algo que faz parte das raízes do protestantismo, ok? Não estamos falando de uma coisa que surgiu muito tempo depois. É algo que desde os primórdios do protestantismo, ainda na primeira metade do século XVI, ainda no nascedouro da reforma, era uma visão sobre a mecânica da salvação à luz da Bíblia. Mas eu vou mais longe. Se você for para os primórdios do cristianismo, também você vai encontrar o arminianismo lá. É interessante que nós encontramos alguns irmãos calvinistas que costumam chamar a sua compreensão da mecânica da salvação de as velhas doutrinas da graça. Na verdade, são as novíssimas doutrinas da graça, porque a visão chamada de calvinista, historicamente, só foi surgir na história do cristianismo com Agostinho de Hipona no 5º século da era cristã, ele já no final de sua vida. Mudou de posição 12 anos antes de morrer e inventou um posicionamento que não teve paralelo na história do cristianismo antes dele. Os primeiros 400 e tantos anos da história do cristianismo, a posição da igreja era sinergista. O que é sinergismo? Eu chamei o calvinismo de monergismo, né? O que é sinergismo, que é o oposto? Vamos explicar isso. Mono significa um. O prefixo sim tem a ver com conjunto, com cooperação. Né? Monergismo quer dizer somente um age. A compreensão calvinista é monergista, ela crê que só Deus age no processo de salvação. O homem tem participação alguma. É monergismo. Monergismo. O homem não tem participação alguma. Já a posição sinergista, que é a posição bíblica, que nós entendemos que é a posição bíblica, e que alguns também chamam de monergismo condicional, quer dizer, Deus é quem opera a salvação é toda de Deus, mas existe uma condicional que Deus dá ao homem, de maneira que o homem tem uma ínfima participação, mas tem. Né? O sinergismo evangélico, o monergismo condicional, é uma posição que está nos primórdios da igreja. Sinergia significa que há uma cooperação. Isso não significa dizer que a cooperação é meio a meio, 50-50, 50% a 50%. Não é que o homem tem o mesmo peso que Deus no processo de salvação. Não. O homem só tem uma cooperação que é passiva no momento em que ele aceita a salvação. E depois de salvo,
é uma cooperação ativa, porque aí ele tem que operar a sua salvação. E mesmo ele tendo que operar a sua salvação, ele a opera com auxílio do Espírito Santo de Deus e tendo agora gerado em si uma nova natureza espiritual que ele não tinha antes. Então, mesmo nesse momento em que ele é ativo, ele precisa do auxílio da graça de Deus para poder desenvolver a sua salvação e para poder ir até o fim na sua trajetória de vida cristã. Ok? Então a participação maior é de Deus, obviamente. Na verdade, a salvação é toda de Deus. O homem entra apenas no processo de forma passiva, mas ele tem uma participação. Passiva, mas tem. E depois de entrar na salvação, ativa. Ok? Então, sinergismo evangélico é isso. Sinergismo é isso. E nos primeiros 400 anos da história da igreja, o que você tem é uma compreensão sinergista da salvação. Você pode vasculhar todos os pais da igreja. Não só pais da igreja, escritores eclesiásticos, porque nem todos aqueles escritores cristãos dos primeiros 4 séculos são chamados de pais da igreja. Alguns são chamados de escritores eclesiásticos, porque para ser pai da igreja você tinha que ter vários requisitos. Por exemplo, você nunca deveria ser condenado por heresia, você tinha que ser uma pessoa considerada santa, enfim, você tinha um critério para ser considerado pai da igreja, né? De maneira que, por exemplo, Orígenes, que geralmente é tido como pai da igreja, ele na verdade é considerado um escritor eclesiástico pelos historiadores cristãos, porque ele chegou a ter ensino seus condenados em sínodo. Então ele não pode ser considerado um pai da igreja. Mas nós geralmente colocamos entre os pais da igreja, porque ele tem uma influência enorme na teologia cristã no início, né? Para o bem ou para o mal, né? Para o mal, inclusive, tanto é que alguns o chamam de o pai de todas as heresias no início do cristianismo. Enfim. Mas se você vê todos eles, escritores eclesiásticos, seja aqueles que caíram heresia, os que não caíram, pais da igreja, todos escritos dos primeiros 400 anos da história da igreja, todos eles defendiam sinergismo. A participação do homem no processo. A salvação é de Deus, é Deus que propicia a salvação, é Deus que toma a iniciativa, mas o homem tem uma participação. E você tinha até casos extremados de semi-pelagianismo, que é um erro teológico, mas eu não considero muito grave. Tanto é que, não se engane, no céu você vai encontrar muitos crentes que são semi-pelagianos. E aí, para a gente entender o que é semi-pelagianismo, a gente tem que entender o que é pelagianismo, que é uma heresia. O que é pelagianismo? O pelagianismo é a crença de que o homem é quem opera a sua salvação. O homem é que decide vir a Cristo, e o homem tem condições de si mesmo de ser santo e ser fiel sem o auxílio de Deus. Deus apenas ordena o que o homem tem que fazer e o homem simplesmente procura dentro de si forças para realizar. E se ele for bem disciplinado, creem os pelagianos, eles podem conseguir fazer a vontade de Deus. Quando nós entendemos até pela nossa experiência prática e à luz da Bíblia, que sem o auxílio de Deus não dá para a gente ser santo, para a gente ser fiel. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas Pelágio não cria assim. Pelágio acreditava que a influência de Adão foi apenas a influência de um mau exemplo. Mas que todo ser humano nasce com condições plenas de decidir vir para Cristo e ser fiel e ser santo, se ele quiser, se ele decidir isso, né? Pelagianismo é salvação puramente pelas obras. Dizia Pelágio o seguinte: Deus nunca vai mandar você fazer algo que você não pode fazer. Se Deus diz para você não mentir, é porque você tem condições plenas em você de nunca mentir. Se Deus diz para você não pecar, é porque você tem condições plenas de não pecar. Porque Deus nunca vai mandar você fazer algo que você não pode fazer. Sendo que ele esquece que Deus nos manda fazer as coisas, mas também nos dá condições de fazer. Ajuda para poder fazer. Por isso que a gente tem condições de fazer. Porque ele nos dá a sua graça, seu Espírito Santo, uma nova natureza, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Mas o pelagiano não acredita nisso. Ele não acredita nessa coisa de pecado original, de corrupção do gênero humano, de herdar a natureza pecaminosa de Adão. Ele não acredita em nada disso. Em nada disso. O semi-pelagiano, ele acredita sim que a queda de Adão afetou a sua descendência. E que todos os descendentes de Adão herdaram a natureza pecaminosa. Mas eles creem que essa corrupção é parcial.
é parcial. Inclusive, até o pecado de Adão, eles nem chamam de pecado original, eles têm até uma nomenclatura diferente. Pecado ancestral. A única denominação cristã do mundo que oficialmente é semipelagiana é a igreja ortodoxa, a igreja oriental. Ortodoxa grega, ortodoxa russa, eles são oficialmente, em sua teologia, semipelagianos. Eles creem em pecado ancestral, creem na corrupção parcial do gênero humano. E como eles creem na corrupção parcial do gênero humano, eles creem que o ser humano, em alguns momentos, vai precisar do auxílio divino para vir a Cristo. Mas que, em alguns casos, o homem vai poder tomar a iniciativa de vir para Cristo. Agora, ele não vai conseguir permanecer se não for com auxílio divino. Então, veja que o semipelagianismo, ele não é um erro crasso. Ele é um erro sutil, porque ele acredita que mesmo o homem tomando a iniciativa, o que nós vamos ver daqui a pouco à luz da Bíblia, isso não é verdade. O homem não pode por si mesmo tomar a iniciativa de vir para Deus, ele precisa ser despertado e atraído à salvação por Deus, ok? E não toma a iniciativa para vir para Deus. Ele crê que mesmo o homem, em alguns momentos, podendo tomar a iniciativa, em alguns casos, assim crê o semipelagiano, mas mesmo nesses casos, ele vai precisar do auxílio divino. Porque sem o auxílio divino, ele não pode permanecer fiel. Então, veja que é um erro, porque o homem não pode tomar iniciativa. Mas ele não deixa de acreditar que o homem, mesmo tomando iniciativa, ele precisa do auxílio divino para permanecer fiel. Então é um erro, mas não é um erro crasso. Mas não deixa de ser erro. Okay? O semipelagianismo é uma visão equivocada da salvação e que, inclusive, é muito popular no meio evangélico. Quem aqui já não ouviu? Dê o primeiro passo para Deus, então Deus dará o passo para você. Não, Deus é quem toma a iniciativa. Né? E porque ele toma a iniciativa, você tem a capacidade de vir. Nós vamos enfatizar isso rapidamente quando entrarmos na parte doutrinária bíblica mais propriamente. Então, o semipelagianismo era uma visão que também existia nos primeiros 4 séculos da história da igreja. E que era justamente uma posição extremada. Por quê? Porque nos primeiros 4 séculos a igreja enfrentou muitas filosofias e religiões pagãs fatalistas, deterministas, que não acreditavam no livre-arbítrio. E aí a igreja começou a defender a doutrina bíblica do livre-arbítrio. Isso fez com que alguns pais da igreja, alguns escritores eclesiásticos, acabassem descambando para o semipelagianismo. Então você tem nos primeiros 4 séculos da história da igreja arminianos e semipelagianos. A diferença é que não se usavam esses termos daquela época. Esses termos foram cunhados lá no final do século XVI, início do século XVII. Esses termos, semipelagianismo, arminianismo, calvinismo. Mas naquela época, a compreensão da mecânica da salvação era essa. Era a visão arminiana. Alguns semipelagianos, mas uma boa parte arminianos. Agora você não encontra ninguém com uma posição calvinista. Ninguém com uma visão determinista, monergista de salvação. Isso só vai surgir, repito, com Agostinho, bispo de Hipona, na África, no norte da África, no início do 5º século. A partir do ano 418, para ser mais preciso, Agostinho ele concebe essa compreensão da mecânica da salvação por causa da sua luta com os pelagianos, mas mais do que isso, por causa do contexto também da luta dele contra os donatistas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu tenho um livro que é Arminianismo e Mecânica da Salvação, que eu brevemente farei uma exposição rápida dele, e que você vai encontrar num capítulo isso explicitado, e você vai ver como o combate de Agostinho aos donatistas fez com que ele criasse uma doutrina da salvação que justificasse uma doutrina da igreja que justificasse a perseguição da igreja católica aos donatistas. Agostinho que seria, para alguns, o pai da Inquisição, porque ele é quem dá o argumento, a justificativa que vai ser usado séculos depois para a igreja católica criar a Inquisição. Enfim, veja que um erro leva a outro, que mais à frente leva a outro. Né? Então, erros teológicos, eles são perigosos. São perigosos. É verdade que você tem doutrinas bíblicas que são fundamentais e outras que são secundárias.
As doutrinas fundamentais são aquelas sem as quais você sequer pode ser salvo. Por exemplo, se você não crê na existência de Deus, se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você não crê que Cristo é o Salvador, que você é um pecador e precisa de salvação. Veja, são doutrinas fundamentais. Se você não acredita nisso, você não é salvo. Agora você tem doutrinas secundárias, doutrinas que se você não acreditar nelas, você não deixa de ser salvo. Se você crê nas fundamentais e vive à luz delas, você não deixa de ser salvo. Mas você perde de ter a sua vida cristã mais abençoado, ou você vai ter algum prejuízo de alguma forma na tua vida cristã. Além do que, em alguns casos, esse erro pode gerar outros erros e a coisa se complicar mais à frente. Uma heresiazinha que aí vai e se torna depois uma heresia maior, ou a partir dela surge uma heresia maior. Isso ocorre muito na história da igreja. Mas existem doutrinas fundamentais e doutrinas secundárias. Nós temos, por exemplo, denominações protestantes que divergem em relação a nós em alguns pontos doutrinários secundários. E a gente não vai dizer que os nossos irmãos protestantes que têm outra visão, eles não vão para o céu. Se eles forem fiéis a Deus, procurarem viver uma vida de santidade, eles vão para o céu como eu e você vamos. Agora, por exemplo, se ele é um protestante cessacionista, se ele não crê na contemporaneidade de todos os dons espirituais, se ele não crê no batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder do alto para dinamizar a sua vida de serviço a Deus e a sua vida de adoração a Deus, ele vai deixar de ser salvo por causa disso, por ele ser cessacionista? Não, ele não vai deixar de ser salvo se ele for fiel a Deus. Procurar viver uma vida de santidade, ele vai ser salvo. Agora, ele vai deixar de ter a sua vida cristã dinamizada. Se ele cresce na contemporaneidade dos dons espirituais, se ele cresce no batismo com o Espírito Santo, ele buscaria, ele receberia, porque isso está à disposição dele também, e ele poderia ter a sua vida cristã dinamizada. Então, erros secundários, eles trazem algum prejuízo à vida cristã. Todas as doutrinas bíblicas, elas são importantes. Se não fossem importantes, não estavam na Bíblia. O que Deus julgou que não era importante falar para a gente, para a nossa vida cristã aqui na Terra, ele não colocou. Mas o que ele colocou aqui é importante. Se está aqui, é para a nossa vida, amém? Agora, algumas são mais importantes do que outras, porque tem umas que sem elas você sequer é salvo. Tem outras que sem elas você não deixa de ser salvo, mas você vai ter algum prejuízo na sua vida cristã de alguma forma. Ok? Além do que, repito, em alguns casos a coisa pode escambar para um erro mais à frente, maior, uma coisa mais grave. Por exemplo, uma compreensão equivocada sobre a mecânica da salvação pode levar alguns irmãos para uma visão de salvação pelas obras. Ou pode levar outros irmãos, que têm uma tendência mais calvinista, para uma visão fatalista da vida cristã. Eu não preciso evangelizar, eu não preciso procurar viver a vida de santidade, porque se já é um jogo de cartas marcadas, Deus já definiu quem vai ser salvo e quem não vai ser, então não preciso evangelizar, não preciso fazer missões, não preciso me preocupar com nada disso. Veja o perigo. Eu não estou dizendo que todos os irmãos calvinistas pensam assim, agem assim. A maioria dos calvinistas é de calvinistas compatibilistas, que mesmo acreditando que Deus já determinou quem vai ser salvo e quem não vai, eles pregam que as nossas decisões, as nossas escolhas são reais, e que mesmo se nós entendemos por que nós devemos pregar o evangelho, fazer missões, veja, é uma contradição ambulante, mas pelo menos eles evangelizam, fazem missões, enfim. Eles tentam fazer isso, porque, afinal de contas, Deus nos manda pregar, parece meio nonsense se ele já determinou tudo, mas ele faz isso porque é o meio pelo qual ele vai fazer com que os eleitos sejam despertados e venham a Cristo. Então eu vou pregar. Né? Veja que isso enfraquece o ímpeto evangelístico, como já aconteceu na história da igreja. Eu documento isso no meu livro também. O perigo de uma compreensão equivocada de uma doutrina bíblica. Percebe? Então, nessa primeira parte que eu estou falando aqui da questão histórica, eu quero que você entenda. Estamos falando de algo que faz parte da raiz do cristianismo, que é a compreensão dos primeiros cristãos sobre a mecânica da salvação. E que também não é algo que está longe da raiz do protestantismo. Está no início do protestantismo também. E nós, arminianos, cremos, como nossos irmãos calvinistas, que somente Cristo, somente a graça, somente a fé,
somente a Deus a glória e somente as Escrituras, amém? Nós cremos nisso. Agora, eles interpretam a mecânica da salvação de forma diferente, lamentavelmente, infelizmente. Ok? E quanto a nós pentecostais, e nesse ponto agora eu vou fechar essa parte histórica. E quanto a nós pentecostais, o arminianismo tem grande importância. O pentecostalismo surgiu, principalmente aqui no Ocidente, de dentro dos movimentos de renovação espiritual do século XIX, que surgiram dentro do movimento arminiano. Os metodistas, os batistas arminianos, os nazarenos, né, que naquela época não se chamavam nazarenos ainda, a igreja nazarena seria criada no século XX, mas chamava-se movimento Holiness, movimento da santidade, do século XIX, né, final do século XIX, início do século XX. Esses movimentos renovacionistas, avivalistas do século XIX, eles desaguariam no movimento pentecostal moderno, que começa exatamente no iniciozinho do século XX. William Joseph Seymour, por exemplo, o homem que Deus usou no avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, no ano de 1906, ele era do movimento da santidade. Ele era arminiano. O movimento da santidade surgiu dentro do metodismo, que é uma denominação arminiana. Charles Fox Parham, que antes dele, na escola teológica em Topeka, Kansas, ensinou o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, um revestimento de poder do alto, uma bênção subsequente à salvação, está disponível a todos os crentes e que é evidenciado de forma externa pelo falar de outras línguas. Há as evidências internas também, mas a externa é o falar em outras línguas. Charles Fox Parham era um pastor metodista. A sua escola teológica, em Topeka, Kansas, era uma escola teológica metodista, de linha arminiana, portanto. Okay? Levi Petrus era um batista arminiano. Gunnar Wingre e Daniel Berg eram batistas arminianos. Gunnar Wingre chegou a ser pastor nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil. Daniel Berg, ele quando veio para o Brasil, ele não era pastor, né? Ele era amigo de infância do Levi Petrus, e foi inclusive ele o contato de Gunnar Wingre com Levi Petrus para que depois Petrus o sustentasse depois que eles já tinham começado a obra no Brasil. Porque Daniel Berg tinha sido amigo de infância de Levi Petrus. Daniel Berg foi para os Estados Unidos para ganhar vida, fazer dinheiro. Gunnar Wingre não, foi para lá com uma visão espiritual. Ele foi lá estudar teologia, se formou em teologia, foi ordenado pastor batista nos Estados Unidos, dirigiu, pastoreou a igreja batista sueca nos Estados Unidos, mas aí Deus batizou ele com o Espírito Santo. E Daniel Berg, naquele avivamento pentecostal no início ali do século XX dos Estados Unidos, também foi batizado com o Espírito Santo. E os dois se encontraram e tinham um irmão lá que era amigo comum dos dois, que teve uma visão, ou foi uma visão, ou foi uma profecia, via interpretação de línguas, foi alguma coisa assim, em que a mensagem chegou dizendo que eles tinham que ir para um lugar chamado Pará. E eles não sabiam onde é que era esse lugar, e foram então para a biblioteca da cidade, encontraram lá Pará, aqui no Brasil, e fizeram algo que só doido ou crente cheio do Espírito Santo faz. Sem dinheiro, sem conhecer a língua, sem conhecer ninguém naquele país, sem ter ninguém para receber eles. Eles conseguem a oferta de alguns irmãos que acreditam que aquilo ali é um negócio de Deus, que dão dinheiro só para eles chegarem lá, pegam um navio e vão para um país, repito, onde eles não conheciam ninguém, onde eles não sabiam absolutamente nada da língua. Um lugar que eles não conheciam nada, só porque Deus disse para eles irem. E essa maluquice deu na maior igreja evangélica do Brasil. Porque não foi maluquice, foi orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas eles eram arminianos. Na década de 30, surgiram os primeiros calvinistas dentro da Assembleia de Deus. Um grupo de 5 ou 6 pastores lá no Nordeste tinham lido alguns livretos calvinistas e abraçaram o calvinismo. Dentre eles, Manuel Higino de Souza,
que foi inclusive membro da primeira mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, em 1930. Ele que tem hino na harpa cristã. Ele e seu irmão Luiz Higino de Souza aceitaram o calvinismo. E também tinha um outro Napoleão de alguma coisa, o nome lá, eu não vou gravar, não gravei o nome deles todos. Mas os principais eram o Manuel Higino e o Luiz Higino de Souza. Foram 5 pastores, 5 ou 6 pastores. E logo quando eles vieram com isso, qual foi a reação dos missionários suecos? Esse não é o nosso ensino. E começaram a rebater o ensino deles. Niels Kasberg, então, escreveu 3 artigos do Mensageiro da Paz em sequência, descendo a lenha no ensino determinista dos nossos irmãos. E eles foram, inclusive, os 5 ou 6, não me lembro agora a quantidade exata, eles foram excluídos da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, por causa desse ensino que contrariava aquilo que a denominação ensinava. Não existia declaração de fé ainda naquela época, né? A nossa declaração de fé hoje bonitinha. Mas todo mundo sabia que o posicionamento da denominação não era esse. Os missionários suecos disseram, esse não é o nosso posicionamento. Os pastores brasileiros foram fiéis aos missionários, e então esses 6 pastores foram excluídos. Depois, 5 deles se arrependeram e voltaram para a Assembleia de Deus e terminaram suas vidas na Assembleia de Deus, menos um, o Manuel Higino, que abriu uma nova denominação no Rio Grande do Norte, chamada Assembleia de Cristo, que existe hoje no Nordeste, ainda hoje, deve ter mais ou menos uns 3 mil membros lá no Nordeste, depois de 80 anos aí de fundação, mais de 80 anos, ela ainda subsiste com uns 3 mil crentes em todo o país, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Nos nossos artigos, nos Mensageiro da Paz, depois de Vista Seara e Vista Obreiro, nós sempre defendemos uma posição sinergista da salvação. Em 1971, Niels Lawrence Olson, mais conhecido como Lourenço Olson, nós gostávamos sempre de aportuguesar o nome dos nossos missionários que vinham lá de fora, porque era difícil às vezes pronunciar o nome deles. Lars Erik Bagster virou Eurico Bagster. Irmão Eurico. Fica mais fácil dizer Eurico do que Lars Erik, né? Já imaginou? Irmão Lars Erik. Não dá. Irmão Eurico. Ficou ótimo, né? O Niels Lawrence Olson virou Lourenço Olson. O irmão Lourenço Olson. Era um missionário americano. Grande servo de Deus. Fundador do Instituto Bíblico Pentecostal lá no Rio de Janeiro. Bem, ele escreveu uma revista Escola Dominical em 1971, lições bíblicas da CPAD, nossa revista principal, de jovens e adultos, na época jovens e adultos, hoje nós temos uma revista de jovens separada de adultos, onde ele, naquele trimestre, ele ensinou sobre a doutrina da salvação. E na lição do primeiro domingo, ele faz uma explicação das divergências dentro do protestantismo sobre esse assunto. E ele expõe que existe uma diferença entre a posição luterana, a posição arminiana e a posição calvinista. É interessante que ele lembra da posição luterana, porque geralmente quando a gente fala sobre esse assunto, o pessoal só fala de calvinismo e arminianismo. Mas existem outras posições. Como eu falei, tem a posição luterana e temos também a batista, se bem que alguns preferem abrigar a posição batista dentro da posição arminiana, porque é um arminianismo de 4 pontos, né? Então ele diz, tem a posição luterana, a posição calvinista e a posição arminiana. E depois de expor as 3 posições, ele afirma, nós, assembleanos, somos arminianos. Isso há 46, se eu fiz a conta certa aqui, 71, 46 anos atrás, né? 46 anos atrás. Enfim, nós, assembleanos, somos arminianos. Amém? E isso, então, está sacramentado, martelo batido. Por quê? Porque a nossa declaração de fé, ela defende os 5 pontos do arminianismo. Corrupção total do gênero humano, expiação ilimitada, eleição condicional, a preveniência da graça, está lá, explícita, na nossa confissão de fé, declaração de fé. E a segurança da salvação em Cristo, uma possibilidade de a pessoa perder a salvação, sim, né? Existe essa possibilidade. Não é fácil a pessoa perder a salvação, mas existe a possibilidade sim de perder a salvação. Então nós temos os 5 pontos expressos, exarados
na nossa declaração de fé. Nós, assembleanos, somos arminianos, amém? Agora o que acontece? Surgiu, no final do século XX, início do século XXI, nos Estados Unidos, uma onda neocalvinista. E você sabe que tudo que é moda nos Estados Unidos chega a ser moda aqui no Brasil também. Foi assim com confissão positiva, né, evangelho da autoajuda, teologia da prosperidade, que está ligado com confissão positiva. Surgiu lá, aqui também o pessoal repete. Né? Não é assim? Unção disso surge lá, o pessoal traz essa unção aqui. Unção daquilo surge lá, o pessoal traz para cá. Unção assim, unção assado, o pessoal traz a unção assim e a unção assado para cá também. Não foi diferente com o neocalvinismo. Né? Igreja emergente surgiu lá, também inventaram esse negócio de igreja emergente aqui no Brasil. A diferença só é que quando essa onda neocalvinista surgiu, ela surgiu numa época em que a internet já existia e estava bombando. Então a coisa chegou com muito mais rapidez. E, inclusive, muitos jovens, que são os que, em sua maioria, acessam a internet, começaram a ler, né, os escritos, a ouvir as mensagens de pregadores calvinistas, dessa onda neocalvinista lá nos Estados Unidos, começaram a abraçar aquilo ali, começaram a dizer, poxa, nós somos calvinistas, puritanos, reformados, aquela coisa toda. E, enfim, mas nós não somos. Nós somos arminianos, amém? Aliás, eu não gosto desse uso do termo reformado só para se referir aos nossos irmãos calvinistas. Eu não estou dizendo que eles não devem usar esse nome, não é isso que eu estou dizendo. Eu, inclusive, entendo a explicação histórica para esse uso. É porque houve um momento em que os luteranos se separaram dos demais protestantes, e aí os demais protestantes se autotitularam reformados. Sendo que nesse bolo que se separou dos luteranos, não tinha só calvinistas, tinha também arminianos. Mas o termo reforma foi sequestrado por um grupo que usa esse termo, nós somos os reformados. Parece que a reforma é só deles, não é, né? Não é. Nós somos também filhos da reforma, amém? Então, queridos, essa onda neocalvinista acabou contaminando contagiando muitos jovens, principalmente, que começaram a consumir essas obras. Editoras aqui no Brasil, de linha reformada, de um tempo para cá, por causa dessa onda neocalvinista, começaram a vender muito. Elas não vendiam muito há um tempo atrás, vendiam pouco, mas de repente começaram a ter um boom, e inclusive seus eventos começaram a lotar, e os organizadores dos seus eventos começaram, inclusive, a confessar que os seus eventos estavam superlotados porque a maioria dos seus participantes era de assembleanos, que iam para lá assistir esses eventos e se encher de calvinismo, 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 calvinismo. Daí a importância de a gente reafirmar a nossa posição denominacional, e que é a posição, inclusive, majoritária do evangelicalismo odierno. Isso já há pelo menos 200 anos, no mundo inteiro. Nós, como a maioria dos protestantes do mundo, somos arminianos. Amém? Nós somos pentecostais e arminianos. Arminianos e pentecostais. Aliás, a maioria esmagadora dos evangélicos do mundo também é, além de arminiana, pentecostal. Dos cerca de 900 milhões de protestantes do mundo, cerca de 700 milhões, de 900 milhões, cerca de 700 milhões são pentecostais. Sabe o que significa? Que a igreja do arrebatamento, não por acaso, vai ser majoritariamente arminiana e pentecostal. Será que isso é por acaso? É Deus preparando a sua igreja para o arrebatamento. A igreja do arrebatamento vai ser pentecostal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Inclusive temos irmãos em Cristo, protestantes, calvinistas inclusive, que já creem na contemporaneidade dos dons espirituais. Né? Alguns ainda teimam em dizer que batismo com o Espírito Santo é sinônimo de salvação, não é uma bênção subsequente à salvação. Mas eles creem na contemporaneidade dos dons e buscam os dons, línguas, profecia, interpretação de línguas, enfim. É Deus trabalhando, preparando a noiva para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos fazer uma pausa. Eu passei dos meus 45 minutos, está fazendo quase 50 que eu estou falando. Eu quero, antes de nós irmos para a parte doutrinária, que a segunda parte vai ser só Bíblia, eu falei dessa parte histórica porque eu acho importante para que vocês se conscientizem sobre a importância desse assunto. Eu quero lembrar que, pela graça de Deus, eu tenho compartilhado muito daquilo que Deus tem me dado também através de materiais. E você vai encontrar... Está numa mesa aí fora? É isso? Onde é que está a mesa com material? Pastor Sérgio, a mesa está onde? Aqui ao lado. Aqui ao lado. Onde foi feita ali a inscrição, o pessoal pegou o crachá, essa coisa. Bem, aqui ao lado, nessa portinha aqui do lado direito, logo quando você sair ali, você vai encontrar uma mesa com o nosso material. Nós temos livros de minha lavra que estão sendo oferecidos aos irmãos. Nós temos alguns exemplares do livro Abacuque, A Vitória da Fé em Meio ao Caos, que é o comentário exegético, hermenêutico e devocional do livro de Abacuque, onde lições são extraídas literalmente de todos os versículos do livro de Abacuque aplicadas na sua vida para o seu crescimento e desenvolvimento espirituais. É um livro, inclusive, que muitos pregadores gostam, porque ali eles extraem mensagens para as suas pregações. Nós temos também alguns exemplares do livro Uma Jornada de Fé, que fala da saída do povo de Israel do Egito rumo à Terra Prometida. E nós encontramos ali lições durante a caminhada do povo, o que foi o sacerdócio levítico, o que foi o tabernáculo, o que cada coisa do tabernáculo simbolizava. Enfim, quem quiser estudar sobre esse assunto, se aprofundar sobre esse assunto, inclusive esse livro foi livro-texto de escola dominical da CPAD, de lições bíblicas, que traz muito mais subsídios do que o que você encontra na revista de alunos e mestres. Se você quiser adquirir essa obra, também está sendo oferecida aí para você. Temos também alguns exemplares do livro A História dos Hinos que Amamos. A História dos Hinos que Amamos. Quem aqui ama os hinos da harpa cristã? Quem sabe, se você pudesse, você descobriria, mas você não tem tempo para isso, a história por trás desses hinos. Será que esses hinos têm história por trás deles? Com certeza tem. Será que dá para descobrir? Dá. Durante um bom tempo, eu estive pesquisando e nós produzimos essa obra, que é a primeira de 2 tomos, ainda vai ter um segundo volume. Esse primeiro volume tem 350 páginas, onde você encontra a história por trás de 117 clássicos da Inórdia Evangélica Mundial, dentre eles 103 hinos que estão consignados na harpa cristã. E eu falo da vida desses autores, desses compositores, e mais ainda, eu conto a experiência que cada um deles vivenciou e que provocou a composição dos hinos que eles trouxeram ao lume para a edificação do povo de Deus. Eu falo da história que aquele compositor viveu, aquela compositora experimentou, aquela situação tocante que levou ela a compor aquele hino. Tão lindo que edifica a gente até hoje. Quando você souber a história por trás desses hinos, com certeza você vai cantá-los com muito mais sabor e percepção espiritual. Amém? Temos também alguns exemplares da Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil. Eu trouxe, acho que só 10 exemplares. Né? E não tem desculpa, tá? Porque é R$10 apenas. É para você adquirir mesmo. Todo assembleano tem que ter a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Ainda mais quem ensina, quem prega. Obreiros, professores de escola dominical, professores de seminários da instituição, tem que ter a declaração de fé da denominação. Amém? Infelizmente eu só trouxe 10. Eu queria trazer mais, mas não pude trazer. Trouxe pelo menos 10 aí para oferecer a vocês. E temos também, finalmente, eu deixei para o final, alguns exemplares do meu mais recente livro, que a CPAD está imprimindo agora a 3ª tiragem. A 2ª tiragem acabou de se esgotar. Vai completar agora, daqui de alguns dias, 6 meses de lançado, e a CPAD já está na sua 3ª tiragem, o livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Que, modéstia à parte, é a melhor obra do mercado editorial evangélico brasileiro tratando sobre esse assunto. É uma obra de 624 páginas, dividida em 3 partes. A primeira parte é história, a segunda parte é teologia, e a terceira parte é exegese. Na parte de história, eu falo tudo isso aqui que eu falei, e muito mais. Afinal, a parte de história, ela compreende só ela quase 300 páginas. Né?
Eu falo sobre a visão arminiana na Antiguidade, nos primeiros 4 séculos da Igreja, durante o final da Antiguidade, início da Idade Média, na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média, no início da Reforma Protestante, no século XVII, os conflitos dentro do protestantismo sobre esse assunto, e falo também sobre a importância do arminianismo para a história da Igreja, para missões, para o evangelismo, para os avivamentos da história da Igreja, para também a política e a consolidação da democracia no Ocidente. Poucas pessoas sabem disso, mas o arminianismo é uma corrente teológica que influenciou o direito internacional, influenciou a política, o Estado democrático, o direito, tudo isso está documentado nessa obra. Ok? E nós temos também a parte de teologia ou doutrina, em que eu falo não só dos 5 pontos do arminianismo, que eu já elenquei aqui rapidamente: corrupção total, eleição condicional, graça preveniente, expiação ilimitada e segurança em Cristo. Não só esses 5 pontos, mas eu falo também da relação entre liberdade humana e onipotência de Deus, liberdade humana e onisciência divina à luz da Bíblia. E tem um capítulo especial sobre tendências negativas de uma compreensão equivocada sobre a mecânica da salvação. E falo também sobre a diferença de semi-pelagianismo e arminianismo. E, finalmente, nós temos a parte de exegese. A parte de exegese seleciona os textos que muitas vezes os irmãos diante deles se encontram confusos, pensando que eles apontam para algum determinismo na salvação. São textos, inclusive, que nossos irmãos calvinistas costumam evocar, chamar a atenção para defender a sua posição. Mas quando esses textos são corretamente compreendidos, nós percebemos que, na verdade, eles corroboram, fortalecem aquela compreensão da mecânica da salvação à luz da Bíblia, que historicamente recebe o nome de arminianismo. Na parte de exegese você vai ter uma análise sobre esses textos todos. Romanos 9, enfim, tem várias passagens bíblicas que são citadas por nossos irmãos calvinistas e que são analisadas nessa terceira e última parte do livro. Os irmãos adquirindo essas obras, claro, vão estar nos abençoando, mas acima de tudo vão estar sendo abençoados por Deus, porque esse material foi produzido principalmente para honrar e glorificar o nome do Senhor através da edificação do seu povo. Amém?